Como provar a alienação parental? Meu nome é Wellington, eu sou advogado e hoje eu vou falar sobre isso. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e dê aquele curtir porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. A alienação parental é uma síndrome, é um processo no qual a criança deixa de reconhecer a figura paterna ou a figura materna ou mesmo parentes próximos devido a um processo de desconstrução da imagem dessas pessoas no imaginário dessa criança. De modo que ela passa a agir de maneira muitas das vezes agressiva, não reconhecendo a autoridade daquela figura sobre ela, e muitas das vezes até com ofensas, dependendo do nível, do grau de alienação praticada. Geralmente a alienação ela é praticada pela pessoa que detém a guarda dessa criança. Eu não gosto de usar o termo posse, né, porque não é uma coisa, mas também pode ser usado o termo detém a posse dessa criança, tá certo? Detém a guarda legal dessa criança. Portanto, por passar mais tempo com ela fica, digamos assim, incutindo, falando para essa criança coisas desabonadoras em relação à outra parte. Se a criança, por exemplo, estiver na custódia, na guarda do pai, e o pai fica desconstruindo a imagem da mãe no imaginário da criança, chamando a mãe disso e daquilo, dizendo que ela não tem virtudes, que ela só tem defeitos, muitas vezes até dizendo para a criança, você é assim próximo da sua mãe. É complicado. E a mesma coisa em relação ao pai. O que são os maiores casos? Tá? Muitas das vezes ali um divórcio que não foi muito bem aceito pela mãe, por exemplo, muitas vezes mulher que foi trocada por outra, e ela fica desconstruindo a figura paterna para a criança, dizendo que o pai é isso, que o pai é aquilo, que o pai não presta. E a criança, ao ouvir aquilo repetidamente, vamos lembrar que é uma criança, ela acaba pegando um certo ranço, é a velha história. Se você só ouvir a versão da Chapeuzinho, o lobo sempre será mau. Ela acaba pegando uma aversão àquela figura, àquele pai, muitas vezes até com questionamentos a ele. Papai, por que você abandonou a mamãe? Papai, por que você fez isso com a mamãe? Então, começa aí o processo de alienação parental. Quando a alienação parental é identificada, quando percebe-se que essa criança já não quer mais a companhia de uma das partes, e sem uma razão aparente, porque esse processo ele é silencioso. Mas quando ele ocorre, ele grita. E como eu digo que ele é silencioso? Porque ele ocorre no seio privado. Ele ocorre ali no recinto, né, doméstico, onde a criança convive com o genitor que detém a guarda. E aí esse processo ele começa a se manifestar quando essa criança, quando vai com o outro genitor, seja com a mãe ou com o pai, ela começa a mudar o comportamento, fica mais fria, fala menos, às vezes tende à agressividade. Aí você começa a entender os sinais de alienação parental. E como provar a alienação parental? Essa é a parte mais difícil. Porque, infelizmente, o Poder Judiciário, uma leitura, eu diria, deficiente do Código de Processo Civil, muitas das vezes não permite a oitiva de pessoas que estão próximas. Ora, a gente está falando de direito de família. Então, se a criança passa um tempo, por exemplo, com a madrasta e com o pai biológico, essa madrasta teria que ser ouvida. E além dessa madrasta, o tio, a tia, amigos, para você construir o mais próximo possível a realidade da versão dessas pessoas, da versão que for extraída dessas pessoas. Tem muitos juízes que infelizmente olham para um cenário desse e dizem, não vou ouvir porque não é testemunha, não é uma testemunha que vai ter, né, o compromisso de testemunha, então vai ser só um informante, eu não vou ouvir informante. Olha, a gente está falando do direito de família. Não dá para você esperar que o dono da banca de jornal da rua tenha informações do que ocorre no âmbito doméstico, nesse âmbito privado. Então, a dificuldade de provar por meio de testemunhas, ela decorre de uma leitura, né, de uma interpretação deficiente do Código de Processo Civil, ou até mesmo de uma falta de visão e percepção do que são os processos de família. Agora, geralmente, a justiça se vale de laudos técnicos, ou que pelo menos deveriam ser técnicos. Esses laudos são produzidos por psicólogos, né, ali próximos do juízo, né, ou seja, do fórum, indicados pelo fórum, são especialistas, ali um terapeuta psicossocial, essas coisas, né, faz assim, uma análise psicossocial, e desse laudo, muitas das vezes, o juiz acaba tirando a sua conclusão se há ou não alienação parental. É uma prova muito frágil, ao meu ver, porque aqui nós estamos falando de um ser humano.
muitas vezes olha o processo. E ao olhar o processo pode tender para um lado dependendo da sua preferência, da sua ideologia. Então, muitas vezes se valem de laudos. E o que é interessante? A parte que foi prejudicada por um dos laudos produziu seu laudo particular com outro especialista também. Tá certo? Mas, via de regra, é assim que se decide se há ou não alienação parental, se vai ou não inverter a guarda. É uma forma muito pobre, ao meu ver, de se produzir uma prova. Tá certo? Muitas das vezes os pais ou as mães juntam vídeos, juntam áudios, né, que comprovam realmente ali que a criança está passando por essa síndrome, que a criança está sendo alienada. A criança sendo violenta, agressiva com a mãe ou com o pai. E muitas das vezes se desconsidera essas coisas. E muita gente fala, nossa, mas eu fiz vídeo, tudo mais, como que o juiz não? É um problema. E é um problema que eu acho que o Poder Judiciário devia estar mais atento. Mas a forma de se provar geralmente é por laudo. Porém, o que eu, advogado, recomendo? Grave, faça vídeos, de preferência de modo até furtivo, numa situação natural, para que não se mostre, não se alegue, inclusive, que houve uma tendência, né? Que houve uma indução para aquela situação. Sabe? Grava com uma câmera ambiente, grava de forma ali mais furtiva, né? Mais oculta, para poder usar em juízo com a maior naturalidade, porque senão o juiz vai olhar e falar, mas você induziu essa situação, mas você sabia, você causou a situação para estar aqui provando, e infelizmente essas coisas acontecem, tá? Então o que eu recomendo é, faça registros e tenha testemunhas que não sejam amigos próximos, que não sejam parentes, porque isso também tende a te ajudar a comprovar a alienação parental. E o que acontece comprovada a alienação parental, além da advertência, além de eventualmente a pessoa ter alguma sanção? Bom, geralmente, para se recuperar desse processo de alienação parental, há a inversão da guarda. Por quê? Porque se a criança está passando muito tempo com um genitor que está ali corroendo a mente dela sobre o outro genitor, é justo que se inverta a guarda para que o outro genitor possa recuperar no imaginário da criança a sua figura de autoridade, de respeito, de carinho e recuperação também de afeto, tá certo? Então era isso que eu queria falar hoje, espero que tenha servido para você. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato comigo na descrição. Não esqueça de se inscrever e dar aquele curtir. Esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Até a próxima.